Na intrincada tapeçaria da vida, um fio conecta todos os organismos vivos. O DNA. Essa molécula notável, o ácido desoxirribonucleico, serve como a planta da vida, carregando instruções genéticas que ditam as características de todos os seres vivos. Descoberta em 1953 por James Watson e Francis Crick, a estrutura de dupla hélice do DNA revolucionou nossa compreensão da hereditariedade e da evolução. Cada degrau da escada de DNA é formado por um par de bases nitrogenadas: adenina, A, timina, T, guanina, G e citosina, C, que se emparelham especificamente, A com T e G com C. Esses pares de bases, dispostos em uma sequência específica, formam o código genético, uma linguagem da vida que determina as características de um organismo. Os genes, segmentos de DNA que codificam proteínas específicas, são as unidades funcionais da hereditariedade. A descoberta do DNA e a revelação de seus segredos marcaram um ponto de virada nas ciências biológicas, abrindo novos caminhos para a compreensão da interconexão da vida na Terra. De desvendar os mistérios da evolução ao desenvolvimento de tratamentos médicos inovadores, o estudo do DNA continua a remodelar nossa compreensão do mundo natural. A diversidade do reino animal é realmente impressionante, desde as cores vibrantes de um recife de coral até os padrões intrincados nas asas de uma borboleta. Por trás dessa variedade de características está a linguagem do DNA, um código que dita as características físicas e comportamentais de um organismo. Os genes determinam o tamanho, a forma, a cor e os padrões de um animal. Por exemplo, no reino animal, a camuflagem é uma estratégia crucial de sobrevivência, e os padrões que permitem que os animais se misturem perfeitamente com o ambiente são frequentemente determinados por seus genes. A mariposa salpicada, por exemplo, exibe variações na coloração devido a diferenças genéticas, com alguns indivíduos tendo asas mais claras e outros asas mais escuras. Além das características físicas, o DNA também desempenha um papel crucial na formação do comportamento animal. Comportamentos inatos, como padrões de migração, rituais de acasalamento e estratégias de alimentação, são frequentemente influenciados por genes. A notável migração multigeracional da borboleta monarca, uma jornada que abrange milhares de quilômetros, acredita-se ser guiada em parte por uma bússola interna codificada em seu DNA. Essa predisposição genética permite que gerações sucessivas de monarcas naveguem usando a posição do Sol e o campo magnético da Terra. Enquanto os genes fornecem o projeto, os fatores ambientais podem influenciar como esses genes são expressos, levando a variações nas características entre os indivíduos dentro de uma população. Essa dança intrincada entre natureza e criação está no cerne dos processos evolutivos, impulsionando a adaptação e moldando a diversidade da vida na Terra. O reino animal é um espetáculo de tirar o fôlego de cores, padrões e texturas, desde o pelo liso e manchado de uma chita até as escamas vibrantes de um peixe tropical. Essas características marcantes geralmente desempenham papéis cruciais na sobrevivência de um animal, influenciando sua capacidade de atrair parceiros, evadir predadores ou regular a temperatura corporal. No centro dessa diversidade está o DNA, o arquiteto mestre da aparência de um animal. A pigmentação, o processo pelo qual a cor é produzida, é amplamente governada por genes que controlam a produção e distribuição de melanina, um pigmento responsável por uma ampla gama de cores em animais. As variações nesses genes podem levar a uma gama surpreendente de padrões, desde as listras de uma zebra até as manchas de um leopardo. Além da pigmentação, o DNA também influencia o desenvolvimento das estruturas físicas de um animal, como pelos, penas e escamas. Os genes ditam a forma, o tamanho e a textura dessas estruturas, que podem variar muito dependendo do ambiente e estilo de vida de um animal. Fatores ambientais,
como temperatura, dieta e exposição à luz solar, podem influenciar a expressão gênica, levando a variações nas características entre os indivíduos dentro de uma população. Essa interação dinâmica entre natureza e criação é uma prova da notável adaptabilidade da vida na Terra. Além das aparências, a influência do DNA no comportamento animal. Enquanto o papel do DNA em moldar a aparência física de um animal é facilmente observável, sua influência no comportamento costuma ser mais sutil, porém igualmente profunda. Desde as intrincadas exibições de cortejo das aves do paraíso até as complexas estruturas sociais das formigas, o comportamento animal é um campo fascinante e complexo, e o DNA desempenha um papel crucial na formação dessas respostas inatas e aprendidas ao ambiente. Comportamentos inatos, muitas vezes chamados de instintos, são respostas geneticamente programadas a estímulos específicos. Esses comportamentos são essenciais para a sobrevivência e são frequentemente observados em animais desde muito jovens. Por exemplo, um canguru recém-nascido instintivamente rasteja para a bolsa da mãe e se prende a uma teta, garantindo sua nutrição e proteção. Essa sequência complexa de ações é impulsionada por programas genéticos que se desdobram em resposta a pistas ambientais específicas. Os comportamentos aprendidos, por outro lado, são adquiridos por meio da experiência e podem ser modificados ao longo do tempo. A capacidade de um animal de aprender, sua retenção de memória e sua habilidade de resolver problemas são todas influenciadas por seus genes. A interação entre genes e o ambiente é particularmente evidente em animais sociais, onde comportamentos complexos, como cooperação, comunicação e hierarquias sociais, são essenciais para a sobrevivência. Por exemplo, as abelhas exibem uma notável divisão de trabalho dentro de suas colmeias, com diferentes castas, realizando tarefas específicas. Uma herança compartilhada, comparando o DNA animal e o DNA humano. Na grande tapeçaria da vida, os humanos são apenas um fio, entrelaçados com inúmeras outras espécies na intrincada teia da história evolutiva. Essa interconexão se reflete poderosamente nas notáveis semelhanças entre o DNA animal e o DNA humano, um testemunho de nossa ancestralidade compartilhada e das origens comuns da vida na Terra. No nível molecular, os blocos básicos de construção do DNA são idênticos em todos os organismos vivos. As 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, se emparelham da mesma maneira, formando os degraus da escada de DNA que carrega o código genético. Essa universalidade do código genético é uma evidência convincente que apoia a teoria da evolução, sugerindo que toda a vida na Terra descende de um ancestral comum. Enquanto os blocos de construção básicos são os mesmos, o arranjo desses blocos, a sequência de DNA, varia de espécie para espécie, explicando a vasta diversidade da vida na Terra. Os humanos compartilham uma porcentagem surpreendente de seu DNA com outros animais, destacando nossas relações evolutivas próximas. Por exemplo, os humanos compartilham aproximadamente 98,8% de seu DNA com chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos, e cerca de 80% com camundongos, um organismo modelo comum em pesquisas científicas. O estudo do DNA animal não apenas fornece uma janela para a história evolutiva da vida na Terra, mas também oferece uma imensa promessa para o avanço da saúde e do bem-estar humano.